Estamos aqui, né, pensando sobre esses 44 anos, né, que foi este período que vivemos. E vimos, né, que muitas cabeças brancas, como muitas pessoas comentaram, dizer como essas cabeças brancas foram importantes e são importantes para que a gente possa pensar a sociedade, poder ser aconselhado, poder ouvir aquelas pessoas que, como diz o Bertolt Brecht, são imprescindíveis, né? Vejo aqui o Solon, que muito nos ensinou na sua trajetória, longa trajetória, a Mara Loguercio também, que fica aqui a nossa homenagem, né, que ao lado do Jacques Afonso foi a nossa homenageada em uma das cartilhas, que desta personagem aqui, que é a Maria Violeta, né? Não botamos o nome da Mara à época, porque não queríamos também, como não era a história da Mara, era a história de uma personagem, mas ela foi a nossa fonte inspiradora. Então, obrigado, Mara, por estar aqui ao nosso lado hoje e também contar um pouco da sua história para a gente. Muito grato. Bom, como aquele cara que não tem a cabeça branca ainda, eu queria poder falar um pouquinho sobre essa questão da justiça de transição, né? Que é uma pauta da qual a gente pode, como juventude, também estar trabalhando para a gente conseguir pensar a nossa sociedade e pensar a transição que talvez completa, que ainda talvez não tenha acontecido, né? Vimos agora, como o Sérgio colocou, o período que antecedeu quase um golpe de Estado, né? Então nós vivemos também o golpe de Estado da Dilma. A gente observa na nossa sociedade a necessidade de mudanças estruturais, né? Como a Bruna colocou, né? A gente vê ainda muitos resquícios da ditadura, né? Tanto nas vilas quanto nas comunidades negras e indígenas, que sofrem de todo tipo de preconceito, e muito está relacionado à transição das instituições que ainda não ocorreu. Então a gente tem que pensar, né, nesse dia a dia da participação democrática e também da participação social. Então nós temos que estar sempre atentos e pensando nisso para que a gente possa conseguir realmente viver no país que a gente deseja, o país que a gente quer. Então eu creio que esse é um dos nossos desafios, né? A Acesso à Cidadania e Direitos Humanos, a organização pela qual eu represento, ela lançou aqui um livro e um fotolivro sobre o assunto, apoio do Ministério da Justiça, à época da Comissão de Anistia, e podemos debater, né, com diversos setores da sociedade. Eu também vou tentar ler aqui um pequeno poema do Eduardo Galeano, A Desmemória. O medo seca a boca, molha as mãos e mutila. O medo de saber nos condena à ignorância. O medo de fazer nos reduz à impotência. A ditadura militar, medo de escutar, medo de dizer, nos converteu em surdos e mudos. A democracia, que tem medo de recordar, nos adoece de amnésia. Mas não necessita ser Freud para saber que não existe tapete que possa ocultar a sujeira da memória. Eduardo Galeano. Obrigado. Eu queria parabenizar primeiro ao Raul Carrion, em nome dele, todos os membros e as membros da associação, que organizou essa atividade. A gente tinha planejado também outras atividades, mas se não fosse a persistência do Raul e da associação, talvez a gente não conseguisse fazer nenhum ato de memória, de demarcação. Também contar um pouquinho a história, eu não sei se o Raul comentou, mas a história daquela exposição que a gente conseguiu resgatar, lá em Erechim, numa universidade federal, acho que da Fronteira Sul, não sei se né? E logo, né, o tempo começou a fechar, né, a gente foi vítima de um golpe, e aí um dos professores que estava com essa exposição resolveu, com receio, né, de que fosse jogado fora essa exposição, resolveu guardar durante todo o governo Bolsonaro. E no início do ano passado, ele me procurou e disse: olha, eu estou aqui
eu guardei a exposição para garantir que ela não fosse queimada, jogada fora, e queria devolver. Aí a gente deu um jeito de trazer para Porto Alegre, principalmente o Raul, fez todo esse trabalho de resgate, e então ela está aqui de volta onde ela precisa estar, que é no local público, de exposição, tanto para as novas como para as antigas gerações. Bom, eu queria só uma palavrinha mesmo, que é um pouco do que a gente tem conversado, e tem sido um pouco da nossa percepção de como é difícil a gente transmitir ou fazer parte das novas gerações o que aconteceu no passado, né? Então, e aí aproveitar e saudar meu eterno professor Solon, que uma das várias coisas que eu aprendi com ele, que é essa, que é como é inseparável o passado do presente e do futuro, né? Então, quando a gente olha para o passado, ou seja, quando a gente está falando de memória, a gente está falando não só aquilo do que aconteceu, né, e de um espaço nosso de aprendizagem do ponto de vista de humanidade, de sociedade, da própria experiência humana. Então, não apenas uma referência do que a gente pode perpetuar, mas o que a gente não deve, sobretudo, né, repetir. Né? E essa aprendizagem, ela demarca muito o que acontece hoje, ela explica o nosso presente. Então, o que a gente tem vivido nos últimos anos também se explica pelo que a gente viveu durante a ditadura, mas também explica o que a gente viveu durante a chamada República Populista, mas também explica o que a gente viveu durante o período do Estado Novo, assim como explica da República Velha, assim como explica do período escravocrata e do colonialismo. Então, quando a gente não consegue aprender e criar uma cultura, e aí eu acho que esse é o ponto, né? A gente cria uma cultura de não memória, né? Uma cultura que a gente não lembra, sobretudo, essas graves violações de direitos humanos e as resistências a ela. E quando a gente tem esse presente, e esse mesmo presente marcado pela memória, ele acaba nos orientando no futuro. Então, o que aconteceu, o que tem acontecido nos últimos anos e que provavelmente vai continuar acontecendo em maior ou menor medida, é a marca do que a gente tem feito no presente, né? E é a marca do que a gente ainda não aprendeu no passado. Então, eu estava pensando aqui, a gente demorou, e a gente não lembra, daquilo que a gente não conheceu. A gente precisa conhecer esse passado, ou seja, a busca pela verdade desse passado, uma verdade que do ponto de vista histórico, ela é fundamental e uma condição de possibilidade para que a gente possa lembrar, porque senão a gente não lembra, a gente alucina, né? Então, eu estava pensando aqui, a gente demorou, a Comissão Nacional da Verdade foi criada em 2012, né? Sobre um período de 46 a 88, ou seja, 46 a Constituição, de 46 a 1988, que é a Constituição Cidadã. E a gente até hoje não criou uma Comissão Nacional sobre a escravidão no Brasil, né? Isso são mais de 133 anos, 134 anos da abolição da escravatura, e até hoje o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, a nação brasileira não criou uma Comissão Nacional da Verdade sobre isso. Elas sentam na cultura da impunidade, né? Então, quando a gente olha a justiça militar, o inquérito policial militar, a gente vê como isso é um instrumento dessa cultura de impunidade. E o novo passo que a gente precisa fazer, e essa eu acho que é essa interpretação nova, é que a gente precisa estender essa compreensão de reparação para um nível mais integral, ou seja, deixar para um nível só individual e pensar isso na sociedade. A sociedade precisa também ser reparada. E a forma de reparação é justamente tentando se conectar com o presente, né? Se a gente não se conectar com o presente e com os novos movimentos, ou seja, que têm emergido, sobretudo aqui eu falo do movimento movimento negro, do movimento das mulheres, a gente vai ter muita dificuldade de continuar essa luta que é fundamental para a sobrevivência do regime democrático. Obrigado.